Olá, eu sou a Soraya e hoje eu vou explicar para vocês os conceitos de uniporte, simporte e antiporte das proteínas carreadoras das membranas celulares. Mas o que são proteínas carreadoras mesmo? Bom, primeiro a gente tem que relembrar que o transporte através das membranas, seja esse transporte de entrada ou de saída, vai ocorrer de uma forma específica para cada tipo de substância. Também lembra que as membranas celulares são seletivamente permeáveis. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, devido à estrutura delas, que é de dupla camada fosfolipídica, as moléculas que vão ser muito grandes ou que vão ser pouco solúveis em lipídios e também os íons, que são eletricamente carregados, vão precisar de uma ajudinha extra para poder fazer essa entrada ou saída das células. Essa ajudinha extra, ela vai ser dada pelas proteínas de transporte que estão presentes ali na membrana, pelo chamado transporte mediado. O transporte mediado que se dá pelas proteínas de transporte, ele pode ocorrer por dois tipos de estrutura, pelas proteínas canal ou pelas proteínas carreadoras. As proteínas canal, elas têm uma configuração de estrutura que vai criar passagens como um canal, tá? E como funciona esse transporte? Quando a proteína canal receber um estímulo, que pode ser um estímulo elétrico, a porta dela vai se abrir e vai permitir o fluxo da substância. Duas características dessa proteína é que, ela vai criar, mesmo que muito rapidamente, uma passagem contínua entre o líquido extracelular e o líquido intracelular. E dois, é que devido à estreita largura do seu canal, ela só vai deixar passar pequenos íons e água. Tá, mas e as grandes moléculas que não passavam pela membrana celular e ainda não passam pela proteína de canal? É aí que entram as proteínas carreadoras. E como elas funcionam? A molécula específica vai se ligar ao sítio de ligação da proteína carreadora e vai mudar a conformação da proteína, fechando a abertura pela qual a molécula entrou. Durante um período muito pequeno de tempo, ambas as aberturas da proteína vão se encontrar fechadas, então ela não vai permitir aquele fluxo contínuo que a gente vê na proteína de canal. Logo, o lado oposto ao da entrada vai se abrir e a molécula vai ser liberada. É legal a gente notar que, devido ao tempo levado para essas mudanças de conformação da proteína, o transporte vai acabar sendo um pouco mais lento do que o das proteínas canal. O transporte que é realizado pelas proteínas carreadoras, ele também vai poder ser categorizado como difusão facilitada ou como transporte ativo. A diferença entre essas categorias vai ser a necessidade de energia para a realização do transporte. Mas esse assunto ele vai ser melhor abordado no vídeo da Manu, aqui no Fisiologia em Vídeo, que é sobre transporte ativo e passivo. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, é só ir lá dar uma conferida no vídeo dela. Certo. Agora que a gente já viu a função geral das proteínas carreadoras, podemos entrar no assunto principal do nosso vídeo, que é a classificação do tipo de carreador. As proteínas carreadoras, elas diferem entre si pelo tipo de soluto que elas transportam. Mas para a gente aqui, para poder classificar como uniporte, como simporte ou antiporte, o que vai importar é a quantidade de solutos diferentes que a proteína vai transportar ao mesmo tempo e a direção para a qual vão ser levados esses solutos. Os carreadores que permitem o transporte de apenas um tipo de soluto por vez vão ser chamados de uniportes. Por exemplo, os transportadores de glicose, que são chamados de GLUT, eles permitem a passagem da glicose. Ao longo dos seus estudos, você vai encontrar representantes dessa família de transportadores presentes em diferentes tipos de tecido celular. A glicose, ela é uma molécula orgânica que é grande e não é lipossolúvel. Daí você lembra lá que a estrutura da membrana celular impede a passagem de moléculas com essas características. Por isso, a glicose ela vai precisar da mediação da proteína GLUT para atravessar a membrana celular. Por meio da GLUT, a molécula de glicose vai passar pela membrana por difusão facilitada, ou seja, a favor do gradiente de concentração e sem o uso de ATP. Note que a GLUT ela permite a passagem de apenas um tipo de soluto, a glicose. Por isso, a gente pode classificar como um transporte uniporte. Quando o carreador permitiu o transporte de mais de um tipo de substância ao mesmo tempo, porém,
todas para a mesma direção, vai se tratar de um simporte. No cotransporte simporte sódio-glicose, a proteína de transporte, que é chamada de SGLT, ela se utiliza do gradiente de concentração favorável ao sódio para levar para dentro da célula, junto ao sódio, uma molécula de glicose, que não ia poder entrar por difusão facilitada, já que ela ia estar indo contra o seu gradiente de concentração. O sódio ele se liga primeiro, o que causa uma mudança conformacional na proteína, que vai criar um sítio de ligação para a glicose. Quando a glicose se liga a SGLT, acontece outra mudança conformacional, que vai fechar a passagem para o líquido extracelular e logo vai abrir uma passagem para o líquido intracelular. Pelo líquido intracelular estar com uma concentração de sódio baixa, o íon de sódio vai ser liberado e vai se mover para dentro da célula. Essa liberação do sódio diminui a afinidade da proteína pela glicose, que é então liberada para a célula também. Perceba então que o mecanismo da SGLT ele permite a passagem de dois tipos de soluto ao mesmo tempo e na mesma direção. No caso, ambos do meio extra para o intracelular, e aqui a glicose ela pegou uma carona com o sódio para dentro da célula, sendo então a gente classifica esse transporte como um simporte. Por fim, os carreadores que permitem o transporte de mais de um tipo de soluto, porém em direções opostas, vão ser chamados de antiportes. No contratransporte antiporte de sódio e hidrogênio, que ocorre em vários tecidos celulares, os íons sódio se movem para dentro da célula, a favor do seu gradiente de concentração, enquanto os íons hidrogênio vão ser contratransportados para o exterior da célula, sendo esse um importante meio de regulação do pH citosólico. Assim, a gente vê que no trocador sódio-hidrogênio, a gente tem mais de um soluto, né? No caso, dois diferentes solutos que vão ser transportados em direções opostas da membrana pela proteína carreadora, o que classifica esse transporte como um antiporte. No vídeo de hoje, você viu o que são proteínas carreadoras e o que as diferenciam das proteínas canais. O transporte mediado por proteínas carreadoras. Carreadores uniporte, simporte e antiporte. Durante os seus estudos de fisiologia, experimente classificar em uniporte, simporte ou antiporte os transportes por carreadores presentes nos sistemas estudados, como forma de sedimentar essas informações na sua memória. Todas as imagens e informações utilizadas nesse vídeo foram retiradas dos livros abaixo. Hoje eu fico por aqui. Muito obrigada por continuar comigo até o fim desse vídeo e até o próximo Fisiologia em Vídeo.